Quando a gente fala em gestão de riscos, o que costuma vir à cabeça, hein? Um monte de planilhas, matrizes, relatórios que parecem não ter fim? Pois é. Mas e se, antes de tudo isso, o risco fosse, na verdade, uma mentalidade? Uma forma de enxergar o mundo? Olha essa imagem aqui, captura bem essa sensação, não é verdade? A incerteza está sempre ali, logo abaixo da superfície. E em grandes empresas ou no governo, o jeito que se lida com isso não é definido por uma ferramenta, mas pela nossa forma de pensar. É um espelho dos nossos medos e do que a gente acredita sobre o futuro. E é justamente por isso que a reação de uma pessoa ou de uma equipe inteira, a incerteza diz tanto. Revela tudo sobre as crenças e os medos que estão ali. Para a gente entender como isso funciona na prática, primeiro a gente precisa combinar o que é de fato gerenciar riscos. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Gerenciar riscos não tem nada a ver com adivinhar o futuro. Tem a ver com agir hoje. É um processo ativo, pensado, para tentar inclinar as probabilidades a nosso favor. Agora, a parte realmente interessante é como essa mentalidade aparece no dia a dia. Nas organizações, a gente costuma encontrar dois extremos bem reativos quando o assunto é risco. Vamos conhecer os dois primeiros perfis, o passivo e o obsessivo. Primeiro, tem o fatalista. Sabe aquela mentalidade do sempre foi assim, ou se tiver que acontecer, vai acontecer? Então, o fatalista vê o risco como uma coisa quase inevitável, uma força da natureza que está totalmente fora do seu controle. E qual a consequência direta disso? A tendência é investir pouco em prevenção e tratar os problemas como fatalidades, e não como uma chance de aprender alguma coisa. Lá no outro extremo, a gente encontra o fanático. Essa pessoa é simplesmente obcecada em eliminar todo e qualquer risco. A ideia de aceitar um pingo de incerteza incomoda profundamente. Isso pode acabar criando uma burocracia que paralisa tudo, com regras excessivas que nascem mais do medo de levar a culpa do que da busca por algo que tenha valor. E aí o fanático esquece uma coisa básica. Na prática, risco zero também significa oportunidade zero. E essa comparação aqui resume bem a diferença. De um lado tem a aceitação passiva do que vier. Do outro, uma negação ativa, uma tentativa de forçar a realidade a ser o que se quer. São os dois polos da reação à incerteza. Ok, saindo desses extremos mais reativos, vamos agora para dois perfis um pouco mais analíticos. A gente vai ver como a abordagem ao risco fica mais sofisticada, com o que podemos chamar de o analista e o estrategista. Aqui entra o perfil que a gente pode chamar de científico. Essa mentalidade é super importante para dar mais rigor às decisões, porque valoriza dados, modelos. O perigo aparece quando essa busca pela precisão dos números se desconecta da complexidade do mundo real. Quando tudo precisa caber num gráfico, o imprevisível, tipo eventos raros ou comportamento humano, simplesmente some das telas. Mas claro, não deixa de existir. E essa frase resume uma mudança de perspectiva que é fundamental. Gerenciar riscos não é o exercício para explicar o que já aconteceu. O foco é usar o que se sabe para agir e, de fato, melhorar o futuro. E isso nos leva direto da busca pela verdade para a busca pela utilidade. E assim a gente chega no perfil do gestor de riscos. Aqui, a atitude é pragmática. O objetivo não é criar um modelo perfeito do futuro, mas sim tomar a melhor decisão possível hoje, com a incerteza que existe. Para fazer isso, ele combina dados com experiência prática e imaginação, aceitando que o futuro nunca vai ser totalmente previsível, mas que ele pode sim ser influenciado. Olha, os dois perfis são racionais, mas os objetivos são bem diferentes. O científico quer a foto mais exata possível da realidade. Já o gestor de riscos quer essa foto só até o ponto em que ela seja útil para tomar uma decisão que traga um resultado melhor. É a diferença entre saber por saber e saber para agir. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos pensar num cenário prático. Imagine só que um objeto pesado está prestes a cair de um lugar alto. Como é que cada perfil reagiria? Bom, o fatalista simplesmente aceita o destino. O fanático, negando a realidade, acredita que com ele nada vai acontecer. O científico entra em paralisia por análise, querendo calcular todas as variáveis antes de dar um passo. E o gestor de riscos, ele faz uma análise prática. A chance é pequena, mas o estrago pode ser grande. Então, ele diminui a consequência. Ele não age sobre a probabilidade, mas sobre o impacto. Ele coloca um capacete e segue em frente. Então, o que tudo isso quer dizer para as grandes organizações, para o governo, para qualquer time que precisa lidar com a incerteza? O desafio não é eliminar os outros perfis, eles sempre vão existir.
A meta é construir uma cultura em que a mentalidade do gestor de riscos se torne a principal. E isso significa aceitar a incerteza, mas de um jeito ativo, usando dados combinados com experiência e bom senso para tomar decisões conscientes. É sobre escolher, de propósito, quais riscos a gente assume, quais a gente diminui e quais a gente evita a todo custo. E é isso que se busca no fim das contas. Não a paralisia, nem a imprudência, mas um movimento para frente que seja calculado, consciente, deliberado. Uma ação que reconhece o risco, mas não se deixa dominar por ele. Isso nos leva àquela pergunta fundamental, o ponto central de toda essa nossa análise. E a resposta é esta. No fim das contas, gerir riscos não é sobre gerir planilhas ou processos. É sobre gerir o comportamento humano diante da incerteza. Entender esses perfis é o primeiro passo para fazer isso de um jeito melhor. E isso, claro, leva à reflexão sobre qual desses perfis anda dominando as organizações ao nosso redor.